E o Lula humilhou o Bolsonaro no seu discurso de rádio e TV e mostrou quem é que estava roubando o dinheiro dos aposentados. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Tá aí o Lula, ó. Quem era o presidente em 2019? Quem era? Não tô lembrado. Será que é um aí que já estava envolvido em rachadinha, compra de imóvel com dinheiro vivo e coisas do tipo? Lembrando que o ex-ministro da Previdência do Bolsonaro, que foi presidente do INSS no governo Bolsonaro, foi citado aí na Polícia Federal por transações suspeitas. E um dos principais envolvidos até doou para a campanha do Bolsonaro, viu? É isso aí. Falar sobre política, então? Você falou que poderia falar sobre tudo? Vamos lá. Manda ver. Você é de direita ou de esquerda? Eu defendo a minha nação, eu defendo o meu país. Não negocio com o PT, não negocio com coisas que é contra o âmbito familiar. Mas você nem vota ainda, já tem essa visão? Claro. Ano que vem ele já vota. Ano que vem, né? Não. Ano que vem vota, consegue votar ano que vem. Faz 16 quando esse ano? Ano que vem. Mas quem sabe? Já sabe qual vai ser seu voto? Então já tá chegando. Já. O voto ainda não se sabe, porque não sabe quem vai ser o candidato. Mas a linhagem, o raciocínio, a ideia, com certeza. Então um cristão, na sua visão, não deve ser de esquerda? Não pode ser de esquerda? Não. Por qual motivo? Porque a esquerda deturpa, né, o âmbito familiar, né? A esquerda ela é injusta, né? Ela é do quebra-quebra, mas quando algum dos nossos se revolta, aí é prisão, né? Aí é 14, 17 anos de cadeia. Bom, gente, o que ele está falando aí é mentira, tá? Para quem não sabe, o missionário Mirim, ele foi proibido pelo Conselho Tutelar de fazer essas coisas aí. Se apresentar, pregar, foi proibido. E agora eu vejo que nós teríamos problemas, porque você iria entrar numa seara, muito provavelmente, quase que 100% de certeza, numa seara onde íamos ter problemas. Gente, ele fala que a esquerda deturpa em questão de família, essas coisas todas, né? Bom, eu sou de esquerda, né? Casado, pai de família, fico na minha casa, ninguém me vê na rua, fazendo baderna, nada desse tipo, nada. A única coisa que eu faço é defender, né? A igualdade entre pessoas, a igualdade social, né? Brigar pelos direitos dos trabalhadores, liberdade de expressão, liberdade religiosa, é tudo isso que a gente faz. Eu confesso que eu nunca vi alguém de esquerda destruir família. Eu nunca vi. Mas dá para perceber pelas palavras do pequeno que existe alguma coisa ali no ouvidinho dele, né, gente? Alguma coisa tá ali. Será que não seguiria os passos de um outro menino prodígio de Belo Horizonte? Pode ser, né? E para quem acha que isso aqui é alguma... Não, isso aqui é um suco de uva. Suco de uva. É o mesmo que Jesus fez lá na Santa Ceia, né? E fez também no casamento. Ele transformou água em suco. Não foi suco que ele transformou? Então a gente pode beber tranquilamente. A esquerda não deturpa. Pelo contrário, a esquerda, ela acorda. A esquerda, ela te dá uma dose de verdade. É, verdade. Diferente da direita. Principalmente da extrema direita. Onde eu acho que você iria se encaixar. Mas, por enquanto, não, tá? Vai estudar, menino.
e que conhece o mínimo de história, sabe que o fascismo é de esquerda, que o nazismo é de esquerda. Eu já contei num outro podcast. Meu Deus do céu. Vou falar o nome, acho que não tem problema aqui. Pode falar. Falei lá no Três Irmãos, contei toda a história do Mussolini. Todos os professores do mundo, né, nem só do Brasil, estão errados, mas você está certo. Mas olha o que o podcast Três Irmãos achou de você, meu camarada. Porque a diferença intelectual é absurda. Sim. Absurda. Demais. A gente teve um episódio essa semana com Kim Paim. E o Kim Paim falou assim, ó, pelo amor de Deus, não promova mais debate no seu canal, porque tá sendo humilhante pra galera, né? E eu falei, pô, já que você tá falando isso, me indica alguém bom pra debater, porque eu tô na busca disso aí, eu quero equilibrar esse jogo, né? Uhum. E até o Kim Paim virou pra mim e falou assim, não tem. Não tem. Como assim, cara? Ele falou assim, não tem um cara da direita hoje que tem a capacidade de um intelectual da esquerda pra debater. Realmente a diferença intelectual é muito grande, né? Dessa turma da direita que tenta fazer um revisionismo para caber na história, né? O lado que eles defendem, né? Para não ficar feio. Mas vamos lá, gente. Mussolini, gente, e o nazismo, que é Hitler, eles de fato vieram da esquerda, sim. Mas o que você não sabe, meu camarada, é que eles romperam com a esquerda quando eles crescem no poder. O próprio Mussolini, já em 1914, ele já dava indícios sobre isso. Ele rompe com a esquerda em 1914 para a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Você sabia disso? Talvez você não sabia. O que acontece, gente? O próprio crime de racismo, que era da raça ariana, do nazismo, né, é uma característica que não provém da esquerda. A União Soviética, ela pregava, ela ensinava que todas as raças são iguais, não existe diferença de raças. Né? O ultranacionalismo que eles traziam, tanto Mussolini quanto o fascismo, colocava a raça deles acima da normalidade do resto do mundo. Enfim, fora também a parte econômica. Eles combatiam o liberalismo, porém eles não planificavam, não faziam um combate à burguesia, tentando igualar ali as desigualdades sociais. Eles não traziam isso, não faziam uma coletivização dos lucros, diferente da União Soviética. Né? Também colocavam a religião, né, dentro do seu poder central, a militarização, né, o poder imperialista. Cara, são características que não é da esquerda, cara. Vai estudar história, meu camarada. Não fica na internet falando besteira que tu vai passar vergonha. Os Três Irmãos aí, ó, o podcast Três Irmãos já falou. A diferença é gritante. O sindicato que fala que vai defender o trabalhador, ele vai tirar R$ 942 dos professores por ano. Primeiro ponto, quando a prefeitura tirou de 11% e passou para 14% o desconto da alíquota previdenciária dos servidores, ninguém do MBL reclamou. É o desconto do bem. E de fato, o sindicato precisa ter dinheiro, botar um carro de som na porta da Câmara para poder fazer barulho, fazer pressão. Se deixar por vocês, do MBL principalmente, já era. E daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então, sindicato, antes de vir aqui fazer baderna na minha cidade, corte o valor sindical de vocês. Os sindicatos recebem dinheiro para brigar pela categoria. Pelo menos deveriam, e a gente já vai falar sobre isso. O MBL recebe dinheiro para proteger o patrão. Qual o seu lado, jovem? Se o seu sindicato, de fato, não briga pela sua categoria, se organize e tire esse bando de pelego de lá. Mas, a partir do momento que você briga contra o sindicato, em geral, fique sabendo que os burgueses, os patrões, eles têm seus sindicatos. Só não tem esse nome. Tem, por exemplo, o nome de FEBRABAN, a Federação dos Bancos. Inclusive, eles se reúnem com parlamentares para fazer lobby e pressão para reivindicar os seus direitos. Os burgueses chamam, por exemplo, de Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e fazem pressão. Na reforma tributária, eles pressionam pelos seus interesses. Só não tem o nome de sindicato. Ou a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Você acha que, para participar da Anfávia, da Fiesp, da FEBRABAN, é de graça? Ou aqueles que participam não contribuem para essas entidades terem dinheiro para fazer propaganda, para botar que o agro é pop na televisão, para pressionar político, para financiar a campanha de político. Então essa galera não é contra o sindicato em geral, ele é contra a organização dos trabalhadores, e isso precisa ficar muito claro. Tanto é que no dia seguinte, jovem, literalmente o dia seguinte, depois de falar o que ela falou sobre os sindicatos, ela estava numa reunião com o grupo LEAD, que é um grupo de empresários para fazer lobby, para fazer pressão, para garantir os seus direitos, para lutar pelos seus direitos. Ou seja, para patrão, tudo bem, o MBL apoia, mas quando é para professor,
aí é um bando de vagabundo. Então toma muito cuidado para você não fazer o jogo dessa gente que só quer o pior para quem já é mais pobre. Só uma correção, eu falei direito, mas é porra nenhuma. É pra brigar por uma matinha mesmo. É pra ficar ganhando dinheiro sem fazer porra nenhuma e aumentar a exploração contra os trabalhadores. Lembrei de um detalhe. O que vocês acham que o Fernando Haddad vai fazer tanto no BTG Pactual? Brigar pelos interesses da classe trabalhadora organizada? Falar pros banqueiros que eles não serão atendidos nos seus interesses? Galera, que pronunciamento épico. Se preparem para fortes emoções. O presidente Lula fez um pronunciamento emocionante, sensacional, épico, na noite desse dia 30 de maio de 2025, para homenagear o Dia do Trabalhador, que enterrou de vez Bolsonaro e sua corja do mal. Olha, se o Bolsonaro já estava com o pé na cova, o presidente Lula deu aquele empurrãozinho e o jogou para dentro, politicamente falando, é claro. No pronunciamento, o presidente Lula falou do encaminhamento do projeto de lei de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e da redução da carga para quem ganha até R$7.000 para o Congresso Nacional. Falou também que vai apoiar os debates sobre a redução da jornada de trabalho pelo fim da escala 6x1. Pela primeira vez, o presidente Lula faz um pronunciamento defendendo o fim da escala 6x1. Ele também falou sobre a geração de empregos e, claro, ele não podia deixar de mencionar sobre a quadrilha que foi instalada dentro do INSS em 2019 e, portanto, no primeiro ano do governo do Bufão e que estava roubando aposentados e pensionistas e que a Polícia Federal e a CGU desmontou. O presidente Lula também garantiu que as pessoas que estavam metendo a mão no dinheirinho do aposentado e pensionista não sairão impunes, serão processadas e terão que devolver o dinheiro que eles roubaram. Trouxe aqui o pronunciamento na íntegra. Já vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixe a curtida, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza que os bolsonaristas não querem que vocês vejam esse vídeo. Peço ainda a quem gosta desse enfrentamento que eu faço contra a extrema-direita nas redes, quem puder e quiser contribuir com esse meu trabalho, qualquer apoio aqui nessa chave será muito bem-vindo. Agora fica com o pronunciamento do presidente Lula, porque foi épico. Minhas amigas e meus amigos, amanhã é dia 1º de maio. Show. É dia de celebrar as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. Parabéns e muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês que ajudaram a colocar o Brasil novamente entre as 10 maiores economias do mundo. Sim. E fazer outra vez do nosso país um bom lugar para se viver. Com certeza. Em apenas 2 anos e 4 meses de governo, já geramos 3.800.000 postos de trabalho com carteira assinada. Olha esse número. Saímos do maior para o menor desemprego da história. Boa. E atingimos um recorde histórico de pessoas empregadas. Bravo, né? O salário mínimo voltou a subir acima da inflação. E 90% das categorias profissionais tiveram ganho real de salário. Bravo demais. Tudo isso só foi possível porque depois de uma década a economia do Brasil voltou a crescer acima de 3% por 2 anos consecutivos, superando todas as expectativas. O homem trabalha. Quero aproveitar para anunciar 2 medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Boa. Agora é assim, quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e tem apenas 1 dia de descanso. Arrepiei, galera. A chamada jornada 6x1. Arrepiei. Está na hora do Brasil dar esse passo. Boa. Ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Bora. Com o Desenrola Brasil, criamos condições favoráveis para a renegociação das dívidas das famílias brasileiras. E com o crédito ao trabalhador, estamos facilitando o acesso ao crédito consignado para quem tem carteira assinada e os trabalhadores rurais e as trabalhadoras domésticas. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Sim, boa. Minhas amigas e meus amigos,
Nos meus governos anteriores, construímos a legislação que garante proteção aos microempreendedores e às micro e pequenas empresas. Foi aí que nasceram o Simples Nacional e o MEI. Para os microempreendedores individuais, asseguramos a proteção de renda em caso de doença ou acidente, direito à aposentadoria e emissão de nota fiscal. Para as micro e pequenas empresas, garantimos redução de impostos e prioridade nas licitações públicas. O Lula fez isso. Agora, com o Contrata Mais Brasil, estamos facilitando o acesso destas pequenas empresas às compras públicas. Um mercado imenso. Com o programa Acredita, aprimoramos a linha de crédito para MEIs e as microempresas. Minhas amigas e meus amigos, o apoio à proteção e a garantia de direitos das mulheres trabalhadoras são prioridades do nosso governo. Aprovamos a Lei da Igualdade Salarial, que garante salários iguais entre homens e mulheres no exercício da mesma função. Garantimos apoio financeiro e técnico para as mulheres empreendedoras e criamos linhas específicas para elas no programa de aquisição de alimentos e no programa de fortalecimento da agricultura familiar com menores taxas de juros. É coisa que não acaba mais. Minhas amigas e meus amigos, falar do futuro é falar de educação. Por isso estamos fazendo o maior investimento em educação em tempo integral da história do Brasil. Tudo isso em 2 anos. Tiramos o pé de meia, voltamos a investir em institutos e universidades federais, reajustamos as bolsas de estudo que estavam congeladas há uma década. A partir do segundo semestre deste ano, começaremos a triplicar o número de estudantes do ensino médio em cursos profissionalizantes. O futuro é o resultado daquilo que estamos plantando hoje. Estamos construindo um Brasil mais justo, onde o humanismo e o desenvolvimento caminham juntos. Viva o Brasil, viva o 1º de maio. E claro, viva Lula também, porque o Brasil precisa muito de Lula. Viram só, gente, a quantidade de coisas que já foram feitas em apenas 2 anos e 4 meses de governo? E é porque o presidente Lula pegou esse país terra arrasada. Agora imaginem só o que ele vai fazer a partir de 2026, quando a casa vai estar em ordem. Esse país vai voar, ninguém segura o Brasil. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Aproveite para me seguir e comenta aí. Foi para isso que eu fiz o L. Tamo junto. Quer dizer, um bando de ladrões, safado, canalhas, montou um esquema para desviar dinheiro da aposentadoria de milhares de pessoas que necessitam desse dinheiro, dessa miséria que eles recebem para sobreviver. O Brasil chegou no fundo do poço, gente. Não é possível que um ministro seja informado desses desvios e demore 1 ano para tomar providência, ministro. 1 ano! 1 ano! Desculpa a sinceridade, mas é muito estranho. Estranho mesmo, seu canalha, é você ficar indignado com um ministro que demorou 1 ano para tomar uma providência e ignorar completamente o fato de que durante 4 anos de governo Bolsonaro e 2 de Michel Temer, ninguém fez nada. Você não acha estranho o fato de que foi durante o governo Bolsonaro que se teve o maior número de entidades envolvidas no escândalo? Não acha estranho o fato de que os valores roubados explodiram para a casa dos bilhões nos anos de 2023 e 2024, logo depois de que o governo Bolsonaro revogou uma portaria de 2022 que obrigava as entidades a terem seus cadastros reavaliados de 3 em 3 anos. Nada disso você acha estranho. De acordo com as investigações da Polícia Federal, um cara conhecido como Careca do INSS, que não trabalhava dentro do órgão, mas que atuava como o intermediário, que recebia parte do dinheiro desviado pelos sindicatos e repassava para os ladrões que trabalhavam no INSS, ajudando o roubo a acontecer, repassou um total de 17 milhões para os agentes do INSS. E o maior beneficiado desse desvio foi o Virgílio Antônio Ribeiro, ex-procurador do INSS, indicado pelo governo Bolsonaro. Mas você acha tudo isso estranho? Não, porque você não está indignado com a corrupção. O que você quer mesmo é fazer o seu jogo político para, quem sabe, talvez, voltar a ganhar muito dinheiro com um governo que não investigava a corrupção. Nunca se ganhou tanto dinheiro com sócio quanto no período, nos últimos anos do Bolsonaro, depois da pandemia. Nunca se ganhou tanto dinheiro.